se confabula muito sobre o porquê do Endrick não jogar, o porquê do Endrick ter demorar tanto para ter as oportunidades, mas ao mesmo tempo eu acho que muitas vezes a gente ignora os sinais ou ignora as análises e as respostas técnicas e busca fundamentos em cima do subjetivo, né? O Endrick, o que a gente tem de apuração, e alguns treinadores já falaram sobre isso, desde o Abel, desde o Ancelotti no próprio Real Madrid, no Paulo Fonseca no Lyon agora, e a gente entende que também a percepção do Ancelotti, a análise dos treinadores é que o Endrick, quando ele não tem um impacto Endrick, que é aquela questão da estrela, da aura, que ele realmente consegue ter esse impacto muito rápido em partidas como foi contra o Egito, por exemplo, como foi contra a Croácia, a participação do Endrick no equilíbrio do time, no jogo como um todo, quando ele não faz os gols, quando ele não faz essa diferença, ela deixa a desejar. Então, buscando um equilíbrio coletivo, um equilíbrio como time, é isso que faz que muitas vezes tem essa defasagem ou essa demora para que o Endrick seja utilizado. Então, um jogo como o de ontem, o Ancelotti não respondeu em coletiva, né? Então, eu acho que falta um pouco também essa clareza de chegar e vir a público, explicar, entender que eles não falam para a imprensa, nós somos apenas interlocutores de questões que o torcedor tem essa curiosidade, mas falta essa clareza. Mas o que a gente tem de entendimento e de apuração do bastidor é que, por exemplo, um jogo como ontem, que era um jogo em que o Brasil precisava buscar a vitória, mas estava também a 1 centímetro, a muito pouco de tomar o segundo gol e perder a partida. Então, a busca por esse equilíbrio como equipe, com e sem a bola, o entendimento dos treinadores, e aí, repito, com o Paulo Fonseca foi assim em muitos momentos, com o Ancelotti no Real Madrid foi assim em muitos momentos, com a Abel no início da passagem do Endrick, é de que o Endrick, nesse jogo coletivo, nesse equilíbrio que o time demanda, ele deixa a desejar. Então fica muito aquela percepção de que se ele não pega e decide com a estrela, com a capacidade, até com a audácia que ele tem, ele acaba colaborando muito pouco no coletivo, e isso faz com que em alguns momentos ele fique no fim da fila, e foi o que aconteceu ontem novamente. Vale lembrar que o Endrick, ele só é convocado pelo Ancelotti na última lista em março, ele joga 15 minutos, aí tem o impacto Endrick, a aura Endrick, que ele consegue ali o pênalti sofrido e a assistência para o gol do Martinelli, o Brasil vence a Croácia, depois ele entra nos segundos tempos contra Panamá e contra Egito. Então é esse entendimento do que a gente tenta trazer aqui, a cabeça de quem decide. Porque a cabeça do torcedor, naturalmente, é a emoção e todo o carisma e essa capacidade de decisão do Endrick que faz com que se peça a entrada dele. Mas a percepção de quem está ali para tomar decisão é de que ele ainda tem defasagem na participação do jogo como um todo, quando ele não acaba decidindo. Então é por isso que temos de apuração que em muitos momentos ele fica para o fim da fila. O Formiga falou até da questão do Rodrigo, né? Eu acho que me remeteu a isso. O Rodrigo, em muitos momentos no Real Madrid, tinha aquela expectativa de que o Rodrigo jogasse mais ou começasse mais jogos, mas na cabeça do Ancelotti havia outros jogadores que equilibravam mais o time. Eu entendo que é assim, e é por isso que o Endrick, em muitos momentos, não entra ou demora para entrar. Tem um nome que está todo mundo falando no Brasil, principalmente nas redes sociais, que é o do Endrick. Ele foi muito requisitado pelos brasileiros, pelo menos, para que ele entrasse realmente em campo. Você acha possível que Ancelotti pense realmente numa mudança estratégica envolvendo o Endrick para esse jogo contra o Haiti? Acho possível, Karine. Você falou que depois do jogo foi muito comentado, e a gente que trabalha no site consegue ter acesso ali em tempo real às métricas, né, de audiência. A gente sempre percebe que o Endrick é um garoto assim, que desperta muito interesse. Tudo que ele faz ou que envolve o Endrick desperta muita atenção, e foi assim depois desse jogo, porque o Endrick tinha brilhado no último amistoso antes da Copa do Mundo e nem sequer saiu do banco de reservas. O que a gente ouve é que a comissão técnica gosta do Endrick, não existe nenhuma resistência quanto ao Endrick, até por isso ele foi convocado, mas que tem jogadores que estão na frente dele por diferentes motivos. O Matheus Cunha, por exemplo, que entrou no segundo tempo, oferece uma entrega tática, um trabalho sem bola, que o Endrick, na visão da comissão técnica, não oferece. O Endrick oferece o gol, aquele bom posicionamento, aquela chegada, infiltração no ataque, mas o trabalho sem bola do Endrick, na visão da comissão técnica, não é tão bom quanto, por exemplo, do Matheus Cunha, que fecha muito aquele corredor pelo lado esquerdo. Já o Igor Thiago, que foi titular, é um jogador que entrega mais força física, pressiona muito a saída de bola, tem uma estatura maior, e a comissão técnica entendia que para o jogo de estreia contra Marrocos era um jogo de maior contato físico, que ia precisar de alguém que sustentasse ali o contato com os zagueiros, que
prendesse os Sim. dois zagueiros, né? Então, é muito por isso, por questões táticas, por questões físicas, mas é possível que ao longo da semana o Ancelotti faça observações. A gente sabe que ele é um treinador que mexe muito no time, né? Que não se prende a uma única escalação. Não repetiu, né, a escalação até agora, 13 escalações diferentes. Exatamente, e isso deve continuar, certamente teremos mudanças para sexta-feira, vamos ver se o Endrick será uma delas. Muito interessante esse ponto que você trouxe, vou até passar para o pessoal do estúdio para a gente continuar a nossa resenha aqui, só falta o chimarrão mesmo, Kelly. O resto a gente aqui tem informação e resenha. Queria ouvir vocês sobre essas informações que o Cassucci está trazendo, justamente em relação ao Endrick, né? Porque tem essa questão do individual e do coletivo. E essa harmonia, esse equilíbrio é necessário para tanto quando precisa atacar, marcar o gol, quanto também quando está sem a bola, como o jogador se mostra, né, para aquela partida, como que ele acaba fazendo com que o time também mantenha aquela sintonia de defender e de se proteger. Quero ver vocês. Pois é, vou trazer o chimarrão uma hora dessas pra cá. Eu pode já botar levei, um cafezinho pão de queijo também, tá? Pode. Cada um traz algo aqui, a gente tem uns quitutes na mesinha do Partiu Copa. Tá escondido atrás do sofá. Exatamente. Ô, Kelly, antes de bater esse papo sobre o Endrick, eu fiquei curioso, porque o Cassucci e a Karine falaram sobre esse mistério sobre o treino, né? O treino, nem os 15 minutos iam ser liberados, depois voltaram atrás para liberar os 15 minutos. Será que isso pode ser um sinal de que a própria CBF, a seleção brasileira, quer mostrar ao mundo que o Neymar vai fazer uma pequena aparição ali, porque na parte da academia, a gente percebeu que pelo menos a desenvoltura ali na elevação pélvica, ele tava pegando um peso ali, elevação ele tava bem beleza. Então vamos ver Conhece, é marombeiro, conhece. se a questão do Neymar pode ser com relação ao sentido, mas o Endrick, com certeza, né, Kelly? Ele vai ter mais oportunidades desse jogo, ele deve entrar depois de tanta pressão. Pois é, o povo tá pedindo, a gente já viu nas redes sociais, a gente viu em manifestações da galera depois do jogo. Eu queria saber do Felipe Bastos o seguinte, como que o Endrick pode agregar para essa equipe do Brasil, justamente depois de um primeiro tempo ruim, com a escolha do Igor Thiago e não do Matheus Cunha? Ele é, por enquanto, aparentemente, esse cara que pode resolver coisas no segundo tempo. Pode ser uma solução para a segunda etapa. Mas como o Cassucci falou, tudo pode acontecer. Daqui a pouco o Endrick ganha uma oportunidade como titular, ainda que seja difícil. O que agrega o Endrick a esse time? E outra, qual seria o posicionamento do Endrick? Ele seria mais esse 9 ou ele seria um cara que pode entrar como atacante aberto pela direita? O Endrick, na carreira, ele já foi o número 9, ele já jogou no Lyon, muitas das vezes aberto pelo lado direito, mas ele funciona muito bem com mobilidade, né? É um cara que tem a mobilidade de atacar espaço, mas ao mesmo tempo se associar, que eu acho que é isso que a seleção brasileira precisa. Eu discordo um pouquinho do Cassucci quando diz que ele não é agressivo sem bola. O Endrick é até um pouco mais agressivo, né? A gente já viu ele tomando cartão vermelho, cartão amarelo, e no jogo contra a Croácia, se a gente for recordar, ele entra no jogo, o Brasil está empatando o jogo e ele participa de 2 vezes, tanto no pênalti que sai, que o Igor Thiago faz o gol, tanto no lance também do Martinelli, que ele dá assistência, roubando bola, descendo para marcar. Eu acho que ele pode ser, sim, um jogador que possa fazer a diferença, obviamente, dentro de uma estrutura de jogo. Ele precisa também, no jogo contra o Egito, ele entrou, fez gol. Eu acho que o Endrick, ele te entrega coisas importantes dentro de um jogo, mas ele tem algo especial. Porque ele entra contra a Inglaterra, faz gol, ele entra contra a Espanha, faz gol, ele entra contra a Croácia, muda o jogo, muda o roteiro do jogo. Então é um jogador que ele te entrega gol. Então a gente precisa disso hoje. Mas mais para o segundo tempo ou já poderia começar? Não, eu acho que já tem que titular? começar, eu acho que já tem que... Se a gente for buscar, o Endrick é muito novo, o Bouad, que para mim foi o melhor jogador do Marrocos no jogo, tem 18 anos. A gente não pode ficar se apegando só à idade, pressão. A pressão ele já tá aí, ó. Ele já convive com pressão desde os 16 anos, quando ele subiu pro Palmeiras. Então é botar em campo. E assim, ele tá com a senha. Já tá pedindo passagem. Eu acho que é por aí.